Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui na aula de Introdução à Biotecnologia Ambiental, essa é a primeira aula do curso, então eu vou passar alguns conceitos básicos para vocês, tá bom? Então nós vamos usar um livro chamado Ecotoxicologia Aquática, tá? E já no capítulo 1, ele aborda a seguinte frase: à medida que a humanidade aumenta sua capacidade tecnológica de intervir na natureza para satisfazer suas necessidades e desejos crescentes de consumo, surgem os conflitos quanto ao uso do espaço, dos recursos e à disposição dos resíduos no ambiente. Então, cada vez mais existe esse problema, essa questão que a gente vai ter que lidar com ela, que é a questão da disposição dos resíduos decorrentes da crescente necessidade de consumo. E aí eu quero discutir um pouquinho com vocês a questão do consumo, né? Será que nós precisamos de tantas coisas que usamos assim? Será que as coisas estão tão descartáveis? Será que a gente vai produzir tanto lixo a ponto de que o planeta não poderá mais suportar? Então, enquanto biólogos, né, que somos, que estamos nos formando, essa é uma questão super importante, tá? E a gente vai discutir um pouquinho sobre ela hoje. Então, no livro ainda, a gente tem a questão do modelo de civilização que nós temos hoje. Então, nós temos uma diversidade incrível de produtos químicos tóxicos no ambiente, tá? Nós temos, paralelamente a isso, aumento populacional, principalmente nas regiões litorâneas, e risco de doenças, não só doenças provocadas por bactérias, vírus e fungos, mas também hoje a gente tem aquelas doenças que são decorrentes da exposição a agressões ambientais, né? Por exemplo, metais no ambiente, interferentes endócrinos, contaminação da água, do ar, do solo e também dos lençóis freáticos. Então, já há muito se relata a questão dos problemas gerados. Por exemplo, o uso indiscriminado de DDT nos anos 40, que foi muito utilizado para aumentar a produção da lavoura, um organoclorado, levou a declínio de pássaros e contaminações que até hoje persistem, que são, na verdade, muito persistentes no ambiente, né, os organoclorados, até hoje nós temos. Então, ele foi proibido já há décadas, no mundo inteiro praticamente, e ainda hoje ele é encontrado em vários lugares, principalmente na gordura de alguns animais, tá? No Japão, que foi um país de grande industrialização, a gente teve também várias questões envolvendo contaminações ambientais. Por exemplo, contaminação de mercúrio, que era usado como catalisador na fabricação de uma substância também tóxica, que é o acetaldeído. Contaminação, por exemplo, humana também com mercúrio, por transferência das cadeias alimentares, então ele é bioacumulado, principalmente o organomercúrio, né, que é bioacumulado, e vai passando, né, de uma cadeia trófica para outra. No Japão também a gente teve contaminação com bifenilas policloradas, que são conhecidas como PCBs, a gente vai estudar muito isso durante o curso. No Japão também, contaminação com cádmio, tá? E o cádmio é um metal que pode ficar solubilizado na água, proveniente de pilhas e baterias. E um grande acidente, que é o acidente com isotiacionato de metila na Índia, que matou muita gente. Acidente também com dioxinas na Itália, entre outros. Então, são vários acidentes ambientais. No Japão, a contaminação com metais, né, com muitos metais, geraram alguns problemas, como a doença de Tai-Tai. Essa síndrome de Tai-Tai, ela afeta principalmente os ossos, e essa denominação é dada
devido ao envenenamento de centenas de pessoas por cádmio ocorrido no Japão junto a um rio chamado Rio Jitsu, tá? Então, a mineração de metais junto a esse rio, ela foi feita por séculos. E na década de 40, os metais pesados, em especial o cádmio, contaminaram a água que era usada para plantar o arroz em regiões baixas junto ao rio, esse rio Jitsu. Então as pessoas se alimentavam do arroz e começaram a apresentar sintomas de uma doença desconhecida. E somente em 1955 ela foi atribuída ao cádmio, e essa enfermidade, né, aconteceu em 40 pessoas na época, em 1947, e 100 mortes em 1965, ela ficou muito tempo desconhecida. E foi reconhecida em 1958 como a primeira doença causada por poluição ambiental. Então daí a importância dessa doença, porque ficou um marco de problemas ligados à contaminação ambiental. Em 1966 também, em Pernambuco, em Caruaru, a água ficou contaminada por uma hepatotoxina produzida por uma cianobactéria que contaminou a água que foi utilizada nos equipamentos de hemodiálise, de pessoas que estavam fazendo hemodiálise. E nós tivemos também 70 pessoas morrendo. É importante a gente reconhecer essa questão das cianobactérias, porque geralmente a gente pensa, né, metais pesados, contaminação com organoclorados, com agrotóxicos, mas pode acontecer também da gente ter uma superproliferação de algas, cianobactérias e outros micro-organismos que também produzem toxinas, que são perigosos para a saúde. E geralmente isso acontece devido à poluição orgânica. Aí tem mais alimento para elas e aí elas dão uma floração. E aí, com isso, produzem essas toxinas que são perigosas para a saúde. E existe monitoramento dessas águas, né? A CETESB, por exemplo, faz monitoramento da floração de cianobactérias, principalmente nas bacias de abastecimento em São Paulo, tá? Então, várias algas e cianobactérias são monitoradas. E, enfim, em relação à poluição, as fontes de poluição, nós vamos ver que a poluição ela pode ser pontual, quando ela tem um único ponto de descarga concentrada, contaminando, por exemplo, principalmente um curso d'água ou um solo, e depois com isso vai ao curso d'água, então um ponto de poluição conhecida, ou também pode ser difusa, quando a gente tem várias descargas em vários pontos, e geralmente a gente não sabe exatamente, tá? E elas acabam se juntando, causando a poluição também. Então, essas fontes de poluição, elas podem causar modificações ambientais, redução de espécies que são nativas daquele lugar e aumento indesejável de várias espécies, né, causando, por exemplo, o que aconteceu lá em Caruaru. Então, o ambiente aquático, normalmente ele é visto como um compartimento de diluição infinita, que eu vou jogando os poluentes vão se acumulando e vão sendo diluídos, né? Então, ele é visto assim, como um compartimento de diluição infinita da poluição gerada. E a gente está tendo, né, uma previsão de escassez de recursos hídricos e uma diminuição de fontes potáveis nas próximas décadas. Então, na verdade, a gente está tendo uma previsão muito sinistra para os próximos séculos e a gente tem que mudar essa visão em relação à questão da água. Em relação à ocupação, né, eu falei há pouco
que a gente está tendo alto índice de ocupação, principalmente no litoral e ao longo de rios. Então, se a gente for olhar onde que as populações se concentram, vocês podem notar, por exemplo, aqui no Brasil, mas também no mundo todo, ela acontece principalmente nas regiões litorâneas e ao longo dos rios. Então, isso também causa um aumento de poluição na água, principalmente na água. E há pouco também, né, há cerca de poucos anos, nós vimos que o sistema Cantareira teve que usar o que a gente chama de fundo morto, né, do rio, aquela água que nunca foi usada, que devido à seca, baixou tanto o nível das águas dos sistemas de abastecimento de São Paulo e de muitas outras cidades, que se usou um fundo que jamais tinha sido usado, né? Isso aconteceu porque houve uma diminuição de chuvas, né? E houve um aumento também do uso e da vazão das águas. Então, as águas não são retidas na terra, no solo, os lençóis freáticos não são abastecidos e, com isso, a água rapidamente vai para os reservatórios e dali rapidamente já desce e as nascentes não são abastecidas, tá? Então, com isso, se usou esse fundo morto, né? Que a gente chama de fundo morto, que são águas que normalmente são contaminadas, porque estão muito em contato com a lama do fundo dos rios, tá? Neste curso, nós vamos usar vários artigos, né? Então, lá no Moodle, a gente tem esse artigo, está lá no Moodle, e com exercícios para vocês lerem e responderem, que fala um pouquinho sobre a biotecnologia, tá? Biotecnologia ambiental, que é a nossa disciplina. Tem um segundo artigo com questões também para serem resolvidas no Moodle, para vocês lerem e resolverem as questões colocadas. Um terceiro artigo também com exercícios. E nós temos o nosso livro de biotecnologia ambiental. Esse livro foi feito pelos nossos alunos, foi publicado em 2015, é um livro bastante atualizado. Todos os nossos alunos da época do curso de biotecnologia ambiental escreveram capítulos de livro, juntamente com os nossos pós-graduandos. Então, esse livro está disponibilizado para vocês. Eu peço que vocês imprimam esse livro, é um livro nosso, né, que a gente vai usar durante o ano inteiro. Ele trata de vários assuntos, como os grandes acidentes ambientais, poluição da água, do ar, do solo, questões sobre ecotoxicologia aquática, tá? E os métodos de avaliação de toxicidade que normalmente são utilizados, principalmente para avaliação de poluição na água. Nós vamos falar também aqui nesse livro e durante o curso sobre os xenobióticos ambientais e como eles são degradados no ambiente, sobre interferentes endócrinos, que são substâncias que imitam os hormônios, sobre pesticidas, dioxinas e furanos, muitos desses também interferentes endócrinos, contaminação por metais pesados, por que são problemas, fitorremediação, poluição sonora, tabágica e radiação, tá? Porque a poluição radioativa é uma que nunca desaparece do ambiente, a questão de micro-ondas e ondas eletromagnéticas e sobre o descarte de resíduos em saúde, que é um problema de saúde pública, sobre questões relacionadas a embalagens, industrialização e meio ambiente. Então, nós vamos passar alguns conceitos em ecotoxicologia. Então, o uso de testes ecotoxicológicos, ele integra conceitos de ecologia, que vocês sempre viram durante os cursos aqui na biologia, né? E, inclusive, relacionado à representatividade dos organismos da coluna d'água, porque quando você está falando de ecotoxicologia aquática, por exemplo, você está falando de mortalidade de peixe, eu falo para vocês, que peixe é esse e que posição na coluna d'água ele está? Porque se você está falando de organismos bentônicos que estão lá no fundo,
organismos que são mais superficiais, como as algas, né, que estão em regiões que são expostas à luz e assim por diante. Então a gente tem que avaliar essa questão da toxicidade em organismos que a gente sabe que seja representativo da coluna d'água. E também, não só de testes ecotoxicológicos, usando esses conceitos da ecotoxicologia, mas também da toxicologia, em relação aos efeitos adversos dos poluentes sobre comunidades biológicas. E quando a gente fala também em relação ao homem, né, da farmacologia humana, mas nós, enquanto biólogos, vamos tratar de conceitos que abrangem a toxicologia nos peixes, nas plantas, nas algas, né, em diversos organismos. Então, aqui só para mostrar o gráfico, né, de um lado nós temos a ecologia e do outro lado a toxicologia, todos se unindo aqui para formar a ecotoxicologia. Então, ecologia, né, oikos, que quer dizer casa, e logos, conhecimento, né, ter conhecimento da nossa casa, do nosso ambiente, é a ciência do habitat, e a toxicologia como estudo dos efeitos de um agente químico em uma dada espécie, e formando a ecotoxicologia, que é o estudo dos efeitos de uma ou mais substâncias em uma população ou comunidade de organismos. Geralmente substâncias complexas, não uma substância só, porque nós temos interação entre elas. E a biotecnologia ambiental, né, tem como definição a utilização de organismos ou seus componentes em processos industriais ou comerciais. Isso, a biotecnologia, né, que hoje nós podemos produzir várias substâncias, como biodiesel, etanol, isso é feito com micro-organismos, tá? E nós podemos também melhorar esses organismos utilizando manipulação genética e podemos também utilizar esses organismos nos processos de despoluição. Então, segundo a Sociedade Internacional de Biotecnologia Ambiental, nós temos que biotecnologia é o desenvolvimento, uso, regulação e aproveitamento de sistemas biotecnológicos, não biológicos, relacionados à remediação dos ambientes, sejam eles terra, ar ou água que são contaminados, e processos ambientalmente corretos, tais como aqueles envolvidos nas tecnologias verdes ou limpas e de desenvolvimento sustentável. Então, a biotecnologia ambiental foi primeiramente focada no desenvolvimento de tecnologias para tratamento de resíduos do ar, da água e do solo, né? E ela até que é antiga, porque se a gente for pensar, né, que o Darwin morreu em 1888, a gente já tem isso como uma coisa antiga, e 99 anos depois da sua morte foi feita a primeira patente de um organismo geneticamente modificado, que foi concedido a uma pesquisadora, né, a Ananda, que trabalhava na General Electric nos Estados Unidos, e isso aconteceu a uma cepa de pseudomonas que fazia expressão de genes para a metabolização do petróleo bruto. E depois de 20 anos, aí nós tivemos a era dos genomas, né? Os genomas, e nós tivemos, quer dizer, isso há tanto tempo e tão recente, né? Então a biotecnologia ambiental está presente em nossa vida já há bastante tempo. E nós temos necessidade da biotecnologia ambiental, porque nós tivemos já tantos acidentes e tantos problemas relacionados à tecnologia ambiental, né? E nós tivemos tantos acidentes, né? Então, um dos acidentes que ficou muito conhecido foi o acidente, né, que, na verdade, todos esses acidentes que aconteceram, eles poderiam ter sido evitados, tá? Desde o acidente da Samarco, Fukushima, todos os acidentes que nós tivemos foram acidentes com alto nível de complexidade,
para sua ocorrência. Esse de Bhopal aconteceu em 1984. Ele aconteceu na cidade de Bhopal, na Índia, tá? E ele matou cerca de 3.000 pessoas, tá? E expôs outras 20.000 a um gás, tá? E outras, depois 120.000 continuam ainda a ter consequências dessa exposição, quer dizer, foi uma exposição imensa que aconteceu na Índia a uma substância altamente tóxica que era produzida pela Union Carbide, né, que é uma indústria química. Tá? E foi horrível porque essa substância vazou e em contato com a água ela provocou uma ardência extrema nas mucosas e com isso as pessoas tinham produção de substâncias dentro dos olhos, tá? Por causa da umidade e da mucosa, na presença da mucosa, e ficaram cegas, muitas cegas, e outras tiveram corrosão dentro dos pulmões, fazendo com que não pudessem respirar. Tá? E até hoje, os filhos de Bhopal, os netos de Bhopal brigam por uma indenização da Union Carbide, que é uma empresa inglesa. Tá? Quer dizer, olha só, uma empresa inglesa que faz as suas instalações na Índia, por questões de comodidade trabalhista e ambiental. Tá? Outro grande acidente foi um acidente que aconteceu em 1986, que afetou aproximadamente 1 milhão de pessoas em torno do mundo, que foi o acidente de Chernobyl, tá? Que foi um acidente que ele poderia ter sido evitado também, porque foi um teste para ver até quanto de temperatura o núcleo da usina atômica de Chernobyl poderia aguentar. Então eles aumentaram a temperatura propositadamente dentro do núcleo da usina para fazer um teste, e com esse teste houve a explosão, e com a explosão a disseminação de muita radiação, né? Em Chernobyl primeiramente, depois na Europa, com contaminação de florestas, áreas intocadas, e depois espalhando para o mundo todo, através de alimentos, de carne contaminada, de leite contaminado, que contaminou pastagens, pessoas e assim por diante. Ainda no Golfo do México, né, a vazão de bilhões de litros de petróleo que tiveram, né, contaminou a fauna, a flora, o mar, a costa, né, do Golfo do México toda, com consequências, né? Então, nós temos necessidade demais da biotecnologia ambiental, porque como que nós vamos resolver esses problemas? Problema de Chernobyl, problema de Bhopal, problema da dioxina na Itália, tantos problemas, né, de lançamentos que já aconteceram na humanidade, né? E aqui no Brasil não foi diferente. Nós tivemos, por exemplo, na cidade de Cubatão, e temos ainda hoje em Cubatão problemas ambientais gravíssimos, porque é uma região da costa da Mata Atlântica, sem dispersão de poluentes, então o vento vem, bate, encontra um aparato de montanha, que é a Serra do Mar, enorme, a região de Santos, Cubatão, e os poluentes ficam concentrados ali, expondo uma população imensa. Tá? Em Cubatão houve um acidente que ficou muito conhecido, na época de 1980 também, matando muitas pessoas também. Ainda nós temos com frequência grandes acidentes, por exemplo, esse no Rio Pomba, em Minas Gerais, onde a indústria do papel lançou seus dejetos, porque sempre tem rompimento de barragem, onde esses dejetos são colocados, né, principalmente da indústria do papel, que são altamente tóxicos, a ponto de que em alguns países nem tem fabricação de papel.
Eles preferem importar o papel. Imagina. E, né, a legislação está sempre atrasada em relação a questões ambientais. A legislação brasileira é uma legislação boa, apesar de que nós temos problemas com fiscalização e tudo mais. Mas sempre vem primeiro o problema e depois a solução de legislação e também a solução ambiental. Então, a biotecnologia ambiental ela entra como uma esperança de solucionar vários problemas. Por exemplo, nós temos algumas bactérias, né, como essa agrobactéria, que é capaz de fazer hidrogenação, convertendo, por exemplo, substâncias que poderiam ser tóxicas em uma vitamina, por exemplo. Então, o uso de bactérias na recuperação ambiental e na produção de substâncias de uso farmacêutico. Então, uma bactéria nos ajudando aqui, né, na recuperação ambiental. Tem um artigo de 2003 chamado Química Verde, os desafios da química do novo milênio, que é bastante interessante e que eu recomendo para vocês darem uma lida, né, mostrando que como a química pode nos ajudar, como que algumas soluções simples podem ser feitas para os desafios que nós temos hoje. E nós temos várias possíveis soluções, né? Por exemplo, temos as biomembranas que podem ser usadas, né? Elas podem limpar a nossa água, a gente pode fazer aproveitamento de água de recirculação. Essa água não é mais uma água de nascente, uma água limpíssima, mas água mesmo que já foi usada e a gente pode reaproveitar. E nessas biomembranas, elas podem ter várias bactérias, algas e outros organismos que podem fazer a degradação de substâncias tóxicas. Porque nós normalmente fazemos essa degradação, né? E essas bactérias podem ser usadas com essa finalidade. Em relação ao uso da água, pessoal, nós temos que o principal uso de água hoje é o uso de água na agricultura, seguido por água em indústria, depois seguida pelo uso municipal e dos reservatórios. Então, nós temos hoje uma ideia de que nós temos que economizar água, né, em casa. E se a gente for olhar nesse gráfico, nós temos que o principal uso de água não é em casa, é o uso de água na agricultura. Então, esse é o principal uso da água hoje, seguido pelo uso industrial. Então, nos parece às vezes um contrassenso quando a gente fala que a água, que a gente deve economizar água em casa. De fato, nós devemos economizar água, porque essa água de uso municipal está cada vez mais escassa. Mas, lembrando que esta não é a principal fonte de uso, a água de uso municipal, e sim a água de uso na lavoura e industrial. E nós temos uma previsão de escassez de água. Então, a gente diz que em 2025 vai começar a guerra da água, né? Isso todo mundo já ouviu falar. E nós temos duas categorias de países. E esses países, como a China e a Índia, estão como os países mais populosos do mundo, né? E eles entram nesse nível junto com países que a gente sabe que são desérticos, como Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Afeganistão, né? Omã, Paquistão, Arábia. E a gente tem também países muito populosos aí nesses países de categoria 1, que são países que não têm água, que são países desérticos. Mas eles entram como altos consumidores de água. Tá? E nós temos aqui numa segunda lista países, são países, principalmente países pobres, principalmente na África, que também estão sujeitos à falta de água, né? Então, uma das soluções possíveis seria realmente a gente aproveitar essas águas
água de uso doméstico, por exemplo, né? Como água de pia, de cozinha, água de pia de banheiro e mesmo águas que são utilizadas nas privadas, né, que poderiam ser utilizadas para plantações, né, como irrigação, a produção de frutas, não de hortaliças, mas de frutas, né, que a gente chama de águas negras, e a outra água, né, água de pia, como águas cinzas, que são águas que normalmente são jogadas fora e que podem ser reutilizadas até dentro das casas. Então tem vários projetos de uso de água e a gente tem que pensar nessa questão do aproveitamento de água e não simplesmente lançar águas que são relativamente limpas, como por exemplo uma água de banho. Ela é relativamente limpa, né? E ser utilizada, reutilizada para limpeza, para produção de hortaliças, essa dá para usar, produção de irrigação, né, de jardins, entre outras coisas, tá? Então, existem várias soluções que ainda não são usadas, né? Mas a gente pode reutilizar essa água. Na Europa e nos Estados Unidos, praticamente só existe água de reuso. No Brasil, não. A gente tem muita oferta de água ainda, apesar de estar cada vez mais escassa essa água. E a gente utiliza águas que são águas de nascentes, águas de rio, e não águas de reuso. Mas na Europa e nos Estados Unidos existem cidades inteiras sendo abastecidas com água de reuso. E existem problemas em relação a isso, principalmente em relação à presença de interferentes endócrinos na água, tá? E medicamentos também na água, que às vezes os sistemas de abastecimento não limpam, tá? E aí aparecem também questões, né, como por exemplo a produção de energia. Será que é problema ou solução, por exemplo, o uso de energia atômica? Tá? Então, hoje, a Sociedade Brasileira de Energia Nuclear, composta por físicos, por estudiosos, eles reconhecem que a energia atômica no Brasil hoje ela oferece mais risco do que soluções. Porque nós temos possibilidade de utilizar o sol como fonte de energia, nós temos possibilidade de usar a água, os mares, né, os ventos, como fonte de energia. E não haveria necessidade do Brasil, por exemplo, investir na energia atômica. E a biotecnologia ambiental ela aparece hoje como 3 pontos fundamentais de intervenção. Tá? 1. Nos processos de fabricação. 2. Na gestão dos resíduos. E 3. No controle de poluição. Então, a gente olhando, né, qual seria o melhor processo de intervenção da biotecnologia ambiental? Então, a gente pensa, né, principalmente no processo de fabricação de substâncias. A fabricação do etanol, olha que coisa maravilhosa, né? Mas, dos 3 processos, o processo que a gente mais usa é no controle da poluição, que a gente acaba usando. E a gente poderia usar os 3 processos, né? A gente acaba usando mais no controle da poluição. Porque a poluição hoje aparece como uma questão que é problemática mesmo. E nós temos dificuldade de controlar a questão de poluição. Então, a biotecnologia aparece aí como uma esperança nesse sentido, né? E, inclusive como diminuição de custos, né, na indústria. E a gente fica pensando, né, na biotecnologia como uma coisa muito complicada. Nossa, muito complicado a gente usar a biotecnologia. E aí a gente pensa, será que é mais complicado fazer a intervenção convencional ou uma intervenção biotecnológica? Porque, afinal de contas, o uso de micro-organismos, por exemplo, pode ser um negócio super complicado. E a gente vê hoje que a intervenção
biotecnológica, ela pode aparecer como uma solução interessante e não tão complexa quanto a gente esperava. Alguns problemas, por exemplo, gerados pela indústria, né, hoje, né? Por exemplo, a reurbanização de terrenos industriais, limpeza de equipamentos com solventes, por exemplo, até numa pequena oficina, a gente usa, por exemplo, gasolina, a gente usa solventes de modo geral na limpeza de equipamentos. Isso pode gerar uma produção de lixo, né, que é muito ruim, e descargas de esgoto industrial. Então, são problemas gerados pela indústria. E a biotecnologia, ela pode aparecer como uma solução, por exemplo, para a reurbanização de terrenos industriais. Um lugar onde já foi depósito industrial hoje, que não se poderia construir casa, porque o solo está contaminado, existe uma emanação de poluentes, um brotamento, né? Está lá no solo, mas o cheiro está lá, fazendo mal às pessoas, né? A gente pode usar, por exemplo, bactérias nesses terrenos a fim de solucionar esses problemas. Ou utilizar alguns vegetais que vão fazer a biorremediação para solucionar esses problemas, né? E a limpeza de equipamentos continua sendo um problema, porque gera papel e estopa com contaminação ou líquidos que a gente acaba não tendo como descartar, tá? Então, todas essas questões geradas pela indústria podem ser hoje foco da biotecnologia ambiental. Então, né, todas essas questões apresentadas, elas nos levam hoje à necessidade de alteração na legislação em toda a Europa, nos Estados Unidos, em outros lugares também, no Brasil inclusive, né? Mas a legislação sempre está atrasada, apesar de estar em topo, né, na agenda política, ela sempre está atrasada em relação à questão ambiental. Então, só para desmistificar um pouquinho da questão da biotecnologia ambiental, em comparação com processos químicos convencionais, micro-organismos e enzimas normalmente funcionam bem, tá? Funcionam bem. Então, se eu tacar, por exemplo, teve um problema com o petróleo, vou tacar a bactéria no mar. Parece uma coisa assim tão difícil, né? Mas normalmente os resultados se mostram muito bem, tá? Eles funcionam bem em baixas temperaturas e baixas pressões, então fazendo com que esses métodos biotecnológicos funcionem bem. Então, a menor demanda de energia utilizada para esses processos, ela gera redução de custos e benefícios em termos de ambiente e segurança no trabalho, tá? Então, a biotecnologia ambiental hoje é uma ferramenta que pode ser usada oferecendo menor riscos ao meio ambiente, menores custos e mais facilidades de uso. Outra questão interessante é que a biotecnologia hoje, ela nos traz a questão do uso de combustíveis, de biocombustíveis. Então hoje nós temos biodiesel, o pneu manso, nós temos outras plantas que podem dar o biodiesel. Tem a questão do etanol, que foi uma questão que realmente revolucionou, mudou, né, o nosso planeta, que são tecnologias que usam a biotecnologia. Então, alguns problemas só a gente vai colocar aqui em relação aos combustíveis fósseis, né, principalmente o uso do petróleo. Então, o petróleo é uma molécula orgânica, tem moléculas orgânicas complexas que contêm enxofre, e quando a gente usa esse combustível, tem a liberação no ambiente de dióxido de enxofre, causando, por exemplo, em algumas localidades, a possibilidade de chuva ácida. Então, como é que a gente faz para retirar o enxofre mantendo o poder de combustão? É um problema muito sério, né? Porque eles tentaram diminuir a quantidade de enxofre e diminuiu também a combustão, então a eficiência do combustível. Então, existem bactérias, são chamadas de bactérias termófilas, né? Coloquei aqui a micrografia eletrônica delas aqui do lado, que são capazes de romper a ligação carbono-enxofre, reduzindo a quantidade de enxofre nos combustíveis fósseis.
Então, essa é uma alternativa. Então, outras alternativas, já para produção de etanol, é a alternativa do uso de bactérias, né, Clostridium vermicellum, que são capazes de transformar diretamente a celulose em etanol. Por que a celulose? Porque um dos maiores lixos produzidos que nós temos no mundo hoje é o lixo de celulose, que é o papel, são os bagaços, né, de cana, ou o milho mesmo, né, que ele é de difícil degradação no ambiente, ou do coco, não são as fibras, né, que são produzidas em grande escala, e que a gente poderia estar transformando isso em etanol, que é um combustível que não é fóssil. Então, o material orgânico mais abundante na Terra são os polissacarídeos estruturais, né, principalmente dois, que são a celulose e a quitina. Esses polímeros orgânicos, eles formam os principais componentes dos resíduos urbanos, agrícolas e industriais. Imagina, né, a quitina e a celulose. Então, como é que a gente poderia aproveitar a celulose e a quitina, né, para poder gerar menos lixo, decompor e degradar o que existe? Uma das possibilidades é fazer com que essas estruturas, são estruturas químicas de difícil quebra, para que produzam combustível, né? Então, a decomposição da celulose e da quitina, que é realizada quase que exclusivamente por micro-organismos, ela é um passo-chave na questão do ciclo do carbono global. Elas têm estruturas químicas que são de difícil rompimento e apenas alguns micro-organismos conseguem fazer, e praticamente toda ela é realizada por micro-organismos. Então, tem uma pesquisa bem interessante que estudou, na verdade, solos no mundo inteiro, tá? Esses grupos de pesquisa, eles foram no mundo inteiro coletando solos e isolando bactérias, tá? E de cada tipo de solo, essas bactérias Clostridium, eles focaram a investigação na fisiologia e na ecologia dessas bactérias e naquelas que eram capazes de produzir enzimas celulase, né, que são enzimas que degradam a celulose. Então, esses estudos revelaram bastante coisa a respeito delas, né, da complexidade estrutural e funcionamento dos sistemas enzimáticos dessas bactérias, para que a gente pudesse, talvez, localizar algumas dessas bactérias passíveis de serem utilizadas na biotecnologia, para a produção de etanol, por exemplo, né? Descobriram várias coisas. Entre elas, a descoberta de que muitas dessas bactérias Clostridium, né, celulolíticas, ou seja, capazes de degradar a celulose, são capazes de usar o nitrogênio atmosférico para cumprir sua exigência de nitrogênio para crescimento. Olha só que bonito, ela é atmosférico, ela vai usar esse nitrogênio, sugerindo que essas atividades desses micro-organismos nos solos e sedimentos poderiam se ligar ao ciclo do nitrogênio e ciclo de carbono ao mesmo tempo. Então, a importância dessas bactérias, por isso que às vezes uma pesquisa básica que está estudando uma bactéria, né, uma bactéria de solo, então, focado na ecologia e na fisiologia dessas bactérias é tão importante, né? Quantas coisas que a gente pode estar resultando disso. Então, como resultado ainda, muitas bactérias são capazes de usar a quitina como fonte de carbono e nitrogênio, então degradando a quitina, que é uma substância que às vezes fica no ambiente por muito tempo. A quitina é uma substância que é um polímero insolúvel, ela é produzida no exoesqueleto, né, dos artrópodes. E esse polímero ele é insolúvel nos resíduos de N-acetilglicosamina. Ele é produzido em abundância no planeta como um polissacarídeo estrutural de exoesqueleto de artrópodes e também de parede celular da maioria dos fungos. Então, quer dizer que ele é extremamente abundante. Como conclusão,
se chega que esses micro-organismos eles podem contribuir grandemente para os ciclos do carbono e nitrogênio da biosfera e que a lise da celulose forma produtos da fermentação, né, produzindo etanol, hidrogênio, portanto são potencialmente úteis na geração de energia renovável, que pode ser usado como combustível mesmo, proveniente dessa biomassa, né? Então você pega uma substância que é um possível poluente e gera etanol com ela. Você não vai estar gerando etanol a partir, por exemplo, do açúcar da cana, mas do bagaço da cana. É uma coisa que produziria lixo ou do milho. Imagina quanto de milho que é produzido nos Estados Unidos, né? Uma coisa interessante que se viu é que tem bactérias que elas acabam colonizando o biofilme, né? Fazendo um biofilme, fazendo uma superfície em cima de tubinhos de celulose. Então, como é que os pesquisadores conduziram essa pesquisa? Eles conduziram da seguinte forma: eles fizeram vários tubinhos de diálise, né? Que são pequenos tubinhos mesmo, feitos de celulose. E eles perceberam qual era a bactéria que colonizava aquela região. E que a partir do momento em que era feito o biofilme, ou seja, a primeira camada ali de colonização bacteriana, outras bactérias se aderiram nessa matriz, formando uma diversidade de outras bactérias ali para a degradação daquela celulose. Então, qual era a primeira bactéria? Quais eram as bactérias secundárias que apareciam ali naquele biofilme, né? Então, é bem interessante essa pesquisa. Então, a gente sabe muito pouco ainda sobre essa formação de biofilme sobre celulose, especialmente considerando que a produção de biofilme pode afetar drasticamente a decomposição da celulose. Então, se você tem uma celulose já com biofilme, você tem uma capacidade de degradação já de celulose muito maior. E atualmente, né, as pesquisas estão concentrando os estudos numa bactéria, né, chamado Phytofermentas clostridium, que é um micro-organismo fermentador de celulose que produz quantidades de hidrogênio e excepcionalmente grande de etanol. Então, se descobrirem qual é o gene ou os genes responsáveis por essa degradação de celulose, tudo isso a gente pode estar manipulando geneticamente alguns organismos para produção de etanol a partir de resíduos e não a partir de alimentos. Então é isso, é importante isso para o Brasil, tá? Porque a gente produz etanol de cana, de caldo de cana, né? E não da matriz celulósica da cana. É super importante. O Brasil é uma promessa em relação à produção de etanol, mas rapidamente os Estados Unidos já passou o Brasil em matéria de produção de etanol. Ele produz etanol do milho hoje com muito mais eficiência. E nós, no etanol da cana, né, estamos usando hoje os nossos terrenos mais férteis para a produção de cana, de açúcar, para a produção de açúcar e etanol. E a gente tem tantas alternativas ainda, né, que podem ser utilizadas, como essas placas solares, a questão da energia eólica, tantas coisas, né? O Brasil é um país que pode usar tantas alternativas para a produção de energia. E a gente está usando os nossos solos mais férteis para a produção de cana, que é uma agricultura hoje altamente mecanizada, que dá pouco emprego, que poderia estar produzindo alimento e a gente está produzindo etanol, né? Então são questões que a gente tem que discutir muito ainda. Né? Energia, por exemplo, a partir da água, produção de hidrogênio, né? Então é maravilhoso, uma possibilidade aí, entre outras coisas. Né? Bom, então é isso, pessoal. Então a gente vai encerrando aqui essa aula, tá? Um abraço para todo mundo.